A aliança de Deus com seu povo. No princípio, Deus criou o céu, a terra, e sobre a terra fez existir as árvores, os animais e o homem à sua imagem e semelhança. Deus é o Senhor absoluto, e seu projeto é vida e liberdade para todos. Quando o homem se torna autossuficiente, se rebela contra o projeto de Deus e faz o seu próprio projeto. Sonha possuir liberdade e vida plena. Porém, na sua autossuficiência, ele produz o contrário: escravidão e morte. Mesmo com toda a desobediência e mal causado pelo homem, Deus não nos abandona. O Senhor enviou o maná para nos fazer entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Assim, com a provisão do maná, Deus humilhou, provou e fez bem àquele povo, ensinando-lhes que deveriam confiar em sua palavra. Quando o povo de Deus saiu da terra onde tinham vivido por séculos sob grande opressão e estavam caminhando rumo à terra prometida, Deus deu a eles os 10 mandamentos para formarem uma relação social onde todos pudessem viver com liberdade e dignidade. Não se trata de simples lei. São princípios que orientam para uma nova compreensão e prática da vida. E para recordar que tudo é dom de Deus, ofereciam em ação de graças e em sacrifício, pelo perdão dos pecados, cordeiros e bois para serem imolados. Para guardar as tábuas da lei, o povo de Deus construiu uma arca, a Arca da Aliança, que servia para lembrar o povo da glória do Senhor, de seus mandamentos, de sua provisão e de que Deus estava presente entre eles. Deus continuou falando com seu povo e os guiando por meio dos profetas até enviar o precursor de Cristo, aquele que veio preparar os caminhos do Senhor. João Batista usava roupas de pelo de camelo e cinto de couro. Andava pelo deserto pregando a conversão, falando a todos: arrependam-se, porque o reino do céu está próximo. Muitas pessoas se aproximavam dele, o ouviam, confessavam seus pecados e eram batizados nas águas do Rio Jordão. Ele dizia: eu vos batizo com água, mas aquele que virá depois de mim batizará com o Espírito Santo. Ele está no meio de nós. A palavra divina, expressão da sabedoria, existia junto a Deus e tudo o que existe se deve à sua ação. Mas a maneira única pela qual ela se mostra visível aos seres humanos é tornando-se um deles, fazendo-se carne. Eis que o anjo anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Num contexto de dominação imperial, Jesus, o Filho de Deus, nasce e desde o início faz a experiência da pobreza. Maria dá à luz, enrola o menino em panos e o deita numa manjedoura de animais, porque não havia lugar para eles. Mas ele é o rei, e foi reconhecido como tal pelos reis magos do Oriente, que seguiram a estrela que indicava onde havia nascido o Salvador, e prestaram-lhe homenagem, levando ao Deus menino alguns presentes. José e Maria, seguindo as orientações do anjo, fugiram para o Egito para proteger Jesus da ira de Herodes. Depois voltaram e se estabeleceram em Nazaré. Como família, viviam e seguiam em tudo a lei de Deus. Jesus deixa claro que o fato dele crescer e se desenvolver como qualquer outro ser humano não o afasta de Deus. Pelo contrário, é na vivência profunda de sua humanidade que Jesus manifesta a sua condição de Filho de Deus. No simbolismo das bodas de Caná, Jesus se apresenta como esposo da humanidade. Eis a novidade. Junto a uma situação de carência, o Filho de Deus age, oferecendo o vinho novo de novas relações com Deus e dos seres humanos entre si. Numerosa multidão o seguia, e Jesus ensinava e curava os doentes.
Mas o povo sente fome, e Jesus ensina: dai-lhe vós mesmos de comer, nos mostrando que a partilha multiplica. O chamado dos primeiros discípulos é um convite aberto a todos, os que ouvem as palavras de Jesus. Sigam-me, e eu farei vocês homens pescadores de homens. Seguir a Jesus implica em acreditar e lançar as redes sem temer. Cristo nos ensina que ao final seremos julgados pela justiça e pelo bem que praticamos. Eu estava com fome, e vocês me deram de comer. Eu estava com sede, e me deram de beber. Eu era estrangeiro, e me receberam em sua casa. Eu estava sem roupa, e me vestiram. Eu estava doente, e cuidaram de mim. Eu estava na prisão, e vocês foram me visitar. Eu garanto a vocês, todas as vezes que fizeram isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Jesus mostra que a pessoa humana está acima de qualquer lei. Os homens não podem julgar e condenar, porque nenhum deles está isento do pecado. O próprio Jesus não veio para julgar, pois o Pai não quer a morte do pecador, e sim que ele se converta e viva. Assim, ele nos apresenta o amor misericordioso de Deus. A nova aliança. Jesus é o Rei Messias que enfrenta o poder econômico, político, ideológico e religioso da sociedade judaica e do Império Romano. Ele entra na cidade não como rei guerreiro, mas como simples homem, humilde e pacífico, montado em um jumento, e o povo o aclama como aquele que traz o reino da verdadeira justiça. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora. Reuniu os apóstolos e durante a ceia, se levantou da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Colocou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Depois nos deixou esse ensinamento: eu, que sou o Mestre e o Senhor, lavei os seus pés. Por isso vocês devem lavar os pés um dos outros. Eu lhes dei o ensinamento. Vocês devem fazer a mesma coisa que eu fiz. Isso nos faz entender que a autoridade só pode ser entendida como função de serviço aos outros. Durante a ceia, Cristo nos deixa o maior e novo mandamento: amem uns aos outros. Assim como eu amei vocês, vocês devem se amar uns aos outros. E tomando na mão o pão, une a criação divina, o trigo, ao trabalho do homem, que cultiva o trigo e produz o pão. Dá graça a Deus, reparte e distribui a seus amigos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, pega o cálice com vinho, unindo a criação divina, a uva, ao trabalho do homem que cultiva a uva e produz o vinho. Dá graças a Deus, o apresenta aos discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vocês. Esse é o gesto supremo de amor que liberta os homens de uma vida marcada pelo mal, do egoísmo. Só assim se constrói a nova aliança, que produz a sociedade fundada no dom de si para o bem de todos. Jesus é o Filho de Deus que reúne os homens para formar a grande família em torno do Pai. As autoridades, porém, não aceitaram Jesus nem a sua missão. Por isso prendem Jesus, o condenam, zombam dele, coroando-o com espinhos, e lhe dão a pesada cruz para carregar. Nesta cruz está todo o pecado da humanidade, que é lavado pelo sangue e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de morto, o corpo de Jesus é enrolado em panos e colocado em um túmulo novo, escavado na rocha e fechada com uma enorme pedra. A morte não é o fim. Cristo ressuscitou. A luz de Cristo resplandeceu e dissipou as trevas. A vitória de Cristo sobre a morte marca a transformação radical na compreensão a respeito do homem
e da vida. O projeto vivido por Jesus não é o caminho para a morte, mas caminho que, através da morte, leva para a vida eterna. E Cristo continua a caminhar entre os homens, solidarizando-se com os seus problemas e participando de suas lutas. Ele é o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Enviados. Cristo é reconhecido pelos discípulos ao partir o pão. Ele está presente no anúncio da palavra das Escrituras, que mostra o sentido da sua vida e ação. E na celebração eucarística, onde o pão repartido relembra o dom da sua vida e enfatiza a partilha e a fraternidade que estão no cerne do seu projeto. O Santíssimo Sacramento da Eucaristia é o próprio Cristo presente no meio de nós. O Papa Francisco diz que a Eucaristia é o coração palpitante da Igreja. Cristo nos deixa seu corpo como alimento e nos envia o seu Espírito Santo, que nos são a força para, de coração ardentes e pés a caminho, seguir a nossa vocação, de sermos discípulos missionários do Reino de Deus. Vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa notícia para toda a humanidade. Esta foi a missão que Jesus nos deixou antes de ser levado ao céu. Ele nos deu o maior exemplo. O amor dele brotam frutos de solidariedade, partilha, serviço, cuidado, compromisso. E cabe a nós cristãos levar isso para as realidades do mundo e sermos agentes da transformação, pois comungar Jesus Cristo é entrar em comunhão com os irmãos e irmãs. A campanha da fraternidade deste ano traz para nós o tema da fome. Muitos de nossos irmãos ainda sofrem com a falta de alimentos, ou ainda sem acesso à alimentação de qualidade, gerando diversos males à saúde e ao desenvolvimento dos seres humanos. Precisamos nos solidarizar e dar de comer a quem tem fome. Mas não é só de fome e de comida que nossos irmãos padecem. Muitos sofrem por não ter seus direitos respeitados. É preciso lembrar que Jesus enfrentou os poderes da época pelo bem comum do povo. Precisamos também nós, como seguidores dele, assumir nosso papel de cidadão, participar de conselhos e sermos atuantes na construção de políticas públicas que garantam moradia, trabalho, educação, saúde, meio ambiente saudável, assistência social, cultura, esporte e lazer, segurança e justiça. Muitos irmãos também sofrem porque são esquecidos, deixados de lado pela sociedade opressora. A comunhão que recebemos nos impele a ser igreja em saída, a ir ao encontro dos irmãos excluídos, a levar um abraço a quem precisa, a emprestar os ouvidos para escutar as necessidades de quem sofre, a dialogar com quem pensa diferente e estender a mão àquele que pede. Dar as mãos e construir. Somos chamados a construir uma sociedade mais justa e fraterna. Deus nos dá os recursos para isso. Temos que olhar para o passado e trazer os bons ensinamentos. Além de tudo o que vimos até aqui, recordamos também o exemplo de Maria, que aceitou ser a mãe do Filho de Deus. E com sabedoria e humildade, acompanhou resiliente todos os passos do seu filho. Também lembremos de São Francisco, que como Jesus se despiu de sua nobreza em favor dos irmãos necessitados, e tantos outros santos que nos revelam os ensinamentos de Deus. Com essa bagagem, é necessário compreender o presente, e para isso temos a sabedoria do nosso Papa Francisco, que nos orienta e aponta soluções para os grandes problemas da sociedade à luz dos ensinamentos de Deus. Só assim, olhando para o passado e compreendendo o presente, é que de mãos dadas construiremos um mundo melhor. E essa construção se alicerça no cuidado com os nossos idosos,
nas oportunidades que oferecemos aos nossos jovens, para que se mantenham longe da violência e dos vícios, na atenção que damos às nossas crianças e com a inclusão de todos os irmãos, pois todos somos filhos de Deus. Precisamos cuidar também da nossa espiritualidade individual e de comunidade. Valorizar os sacramentos que recebemos, especialmente os da iniciação à vida cristã, dando atenção especial à catequese. Viver em comunidade, colocando nossas vidas em comum como faziam os primeiros cristãos. E nunca esquecer da oração, que é o nosso canal de comunicação com o Pai. Só depende de nós. Temos que nos dar as mãos e agir. E juntos construir o reino de Deus ainda aqui. Vamos agir? Que tal começarmos a mudança que tanto queremos agora mesmo? Impelidos pelo lema da campanha da fraternidade, em que Jesus nos ordena: dai-lhes vós mesmos de comer. Certos de que Deus está sempre presente no meio de nós e imbuídos pelo espírito de comunhão que nos traz a Eucaristia, façamos nossos gestos concretos e doemos agasalhos e cobertores. E também alimentos que serão destinados aos irmãos de nossa comunidade que mais necessitam.